que Deus tem planos para a vida de cada pessoa, para cada vida de cada cristão. E esses planos são para o bem. Os planos de Deus é para o bem e não para o mal. Mesmo em momentos de grandes dificuldades, Deus, evangelista Rogério, continua trabalhando para o cumprimento dos seus propósitos, porque cada processo que o crente ele está passando, existe um propósito de Deus. Então Deus estava dizendo para o povo, o seu povo, o povo de Israel, que ele tinha um projeto, um plano, mesmo que pela a dificuldade que o povo de Israel estava passando, sendo cativo, um povo que foi levado, né, para a Babilônia cativa, né? Mas Deus dizendo que tinha um projeto, porque Deus viu o povo se afastando dele. Deus viu um povo se distanciando por causa de uma grande crise que eles estavam passando, né? Por ter templos derrubados, por ter muros derrubados, por ser levado cativo, o povo começou a se afastar do Senhor. Mas Deus estava lembrando para ele, dizendo: olha, eu tenho planos para você, os meus caminhos é totalmente diferente do teu. Agora você tem que entender que eu estou trabalhando na tua vida. Os projetos de Deus, meu evangelista Rogério Santo, é o seguinte: nós temos que tentar entender o que Deus quer. Eu sempre costumo dizer uma palavra: olhar pela perspectiva de Deus, né? Quando Deus nos coloca em situações adversas, nós temos que entender que Deus quer algo da nossa vida, que Deus quer algo para um crescimento para nós. Então, Deus é o projeto de Deus, os planos de Deus não é para o mal. Se você está passando, eu estou trazendo aqui uma aplicação do texto. Se você está passando, porque tem gente que prega no texto, mas não dá uma aplicação do texto. Está entendendo? A aplicação desse texto é o seguinte: se você está passando por um momento difícil, as pessoas começam a dizer assim, evangelista: ah, Deus não está me vendo, Deus não está enxergando, será que Deus não está vendo eu passar por isso? Você tem que entender o seguinte, querido: existe um propósito de Deus. Aleluia. É só a gente enxergar, ler o livro de Jó. Somente quem se perde, somente quem murmura, é quem não conhece a Bíblia, é quem não conhece o Deus da Bíblia, não é verdade? Somente esse que começa a murmurar da vida, se queixar da vida, é porque não conhece, porque se conhecesse, ia ver a história de Jó, ia ver toda a trajetória da vida de Jó. Um homem justo, um homem íntegro, um homem que Deus dava testemunho dele, mas foi necessário que Jó passasse pelas situações adversas para que o nome de Deus pudesse ser exaltado e glorificado, porque os planos de Deus não são os nossos planos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Glória ao nome do Senhor. Deus, aleluia. Porque Deus, ele quer, através deste problema que você está passando, Deus, ele quer trazer para você uma paz, uma esperança para você. Aleluia. Dentro dessa situação que você está passando, agora, o que você tem que fazer? Você talvez possa perguntar: mas pastor João Carlos, você não sabe onde eu estou passando, então me dá a receita o que eu tenho que fazer. É simples, querido. Neste momento, está na hora de você correr para os pés do Senhor Jesus. Eita, te joga, te lança aos pés dele e diga: Senhor, mostre-me como fazer diante dessa situação. Glória ao nome de Jesus, porque Deus quer trazer paz e esperança para o seu povo. Evangelista Rogério Santo, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Não adianta a gente querer, meu evangelista, se desesperar diante da situação. Não adianta a gente querer fugir dos propósitos de Deus. Não adianta a gente querer se afastar daquilo que Deus quer para a gente. Eu costumo dizer, evangelista Rogério Santos, que ninguém, o homem, às vezes a pessoa diz: o homem faz o outro se desviar. Eu não acredito muito nesse negócio. Está entendendo? Porque a salvação tua depende de tu mesmo. A minha salvação depende de mim. Se eu quero ficar firme na calúnia,